Problemas com equações lineares. Manuela corta grama. Ela cobra uma taxa inicial e uma taxa constante por hora de trabalho. A variável f modela o valor em reais cobrado por Manuela para trabalhar t horas. F é igual a T mais, F é igual a 6 mais 12T. Qual é o valor da taxa inicial de Manuela? Qual, professor? Preciso de ajuda. Maravilha, eu vou te ajudar. Pessoal, esse tipo de questão, ele envolve textinho, envolve a fórmula da função, mas não tem gráfico. Dá para perceber claramente. Então, eu só preciso, entender essas ideias do texto. Então, primeiro, olha, a Manuela cobra uma taxa inicial. Tá certo? Essa taxa inicial da jovem Manuela, ela está do lado de uma taxa constante. Então vamos nos lembrar lá da nossa fórmula da função afim. A fórmula da função afim é y igual a vezes x mais b. Cara, essa é a taxa constante. Essa é a taxa inicial. Tá certo? Ou o coeficiente linear, como eu havia dito. Então ela não quer dessa vez, a questão não quer dessa vez a taxa constante, ela quer a taxa inicial. Acabou a questão. Quem responde para mim? Qual vai ser a taxa inicial de Manuela? Em outras palavras, a Manuela corta grama, ela cobra uma taxa inicial, ou seja, em reais, né? Aqui, ela cobra uma taxa inicial. Então, quando Manuela chegar para cortar grama, ela já vai dizer assim, olha, eu corto por tantos reais a cada hora trabalhada. Então, se Manuela trabalhar 1 hora, ela vai cobrar 12 reais, mais a taxa inicial. E aí vai dar 18 reais. Entende? Por quê? Porque a taxa inicial é 6 e a taxa constante é 12. A questão que é o quê? A questão que é a taxa inicial. Então, fala aí para mim, qual é a taxa inicial cobrada por essa jovem Manuela? R$6. Isso, muito bem. Então, vou colocar aqui, R$6. Tá certo, professor? Por quê? Por causa da própria questão. Essa é a taxa que, quando Manuela vai começar o trabalho, ela já cobra a taxa inicial. Agora, essa outra depende do T. Ou seja, depende do tempo. Se ela passar 1 hora, então vai ser 12 reais, mais os 6. Se ela passar 2 horas, vão ser 24 reais, mais os 6. E por aí vai. Tá certo? Então, gravem essa outra ideia, pessoal, que também está presente aqui nessa fórmula da função afim. Olha? Muito bem. Ainda aqui nesse quadro, você tem mais uma questão. Vamos resolver 4 delas. Um jovem lutador de sumô faz uma dieta especial para ganhar peso. Meu pai, olha só. Vocês se lembram aquele esporte, né? Eu não considero aquele esporte, mas muitas culturas consideram a violência um esporte. Muito bem, mas vida que segue. A minha cultura é diferente, não é? Eu não vou aceitar uma cultura de violência só porque o povo acha isso normal. Tá? Só um comentário para a galera ser esperta. Para a galera não aceitar tudo e dizer, mas que besteira, é normal. Não, violência não é normal, cara. Violência não é esporte. Tá certo? Mas vamos lá. O cara, ele precisou ganhar peso. A variável W modela o peso do lutador em quilogramas após ele fazer uma dieta especial durante T meses. E aqui está a forma, 80 mais 5,4 T. Quanto peso o lutador ganha a cada 2 meses? Olha só, vamos lá. Então, aqui o foco foi na taxa inicial. Já aqui, não. A taxa a ser usada vai ser a taxa constante. Sabe por quê? Porque ele pergunta assim, deixa eu destacar isso daqui. Ele está perguntando para vocês o seguinte,
O cara vai ganhar quantos quilos a cada 2 meses? E o T está grudadinho ao 5,4. Então, 80 quilos era o peso inicial do cara. Ele já tinha 80 quilos antes de começar, não é, a dieta. E a cada T meses, a cada 1 mês, a cada 2 meses, ele vai ganhar 5,4 vezes T quilos. Então, vamos lá. Se o T vale 2, se o T, que é o tempo, vale 2, então quantos quilos o cara vai ganhar? Ele vai ganhar, não é 5,4 vezes 2. Ô, professor, o senhor não vai usar 80, não? Não, porque a questão não pediu. Se a questão pedisse assim, qual é o peso total dele após 2 meses? Aí eu ia pensar, o cara já era bem gordão, ele já tinha 80 quilos, né? E ele ganhou 5,4 vezes 2, então eu vou somar e colocar o resultado em gramas. Não, a questão só pergunta quanto peso o lutador ganha a cada 2 meses. Entende? Então, além de fazer as contas, você tem que ler direitinho para não dar a resposta errada, mesmo sabendo. Pessoal, quanto é que dá 5,4 vezes 2? 10,8. Perfeitamente. Então, essa é a resposta. 10,8 quilos. E aí eu coloco aqui, 10,8 quilogramas. Tá certo? Muito bacana. Mais 2 questões, pessoal. Desde que Renata se mudou para sua casa nova, ela vem registrando a altura da árvore que fica do lado de fora de sua janela. Então, vamos imaginar aí a Renatinha vendo uma árvore crescer. Ela olha pela janela e vê a árvore crescendo, tá certo? A variável H modela a altura da árvore em centímetros de anos desde que Renata se mudou. Uau! Professor, como é que eu entendo isso? Vamos lá, vamos interpretar a questão, galera. Essa função, ela trabalha aqui com a altura da árvore em centímetros. Deixa eu destacar isso daqui, ó. A altura da árvore é dada em centímetros, tá certo? O H, não é? É a altura da árvore em centímetros. O T são os anos que se passaram desde que Rebeca chegou. Ela se mudou, então ela chegou naquela casa, a árvore já existia, ela começou a observar. Se a árvore já existia, olha para cá, esse 210 centímetros é o tamanho, é a altura da árvore que a Renata, Rebeca é a irmã da Renata, que a Renata, ela visualizou. Quando ela chegou, eita, eu me mudei. Aí olhou pela janela, eita, olha que árvore bacana, vou registrar a altura dela. Ela já tinha inicialmente 210 centímetros. É a taxa inicial. Tá certo? É o coeficiente B. Muito bem. Olha que coincidência. A Rebeca está dizendo que realmente a irmã dela se chama Renata. Muito bem. Agora, qual é a taxa de crescimento a cada ano daquela árvorezinha? É de 33. Então a cada ano eu vou multiplicar por 33 para eu descobrir, não é, a altura daquela planta, daquela árvore. Aí vem a pergunta, qual era a altura da árvore quando Rebeca se mudou? Quem responde? 210? Perfeitamente, é verdade. Quer dizer, observe como essas questões, pessoal, elas parecem trabalhosas, mas, na verdade, o que elas querem é acostumar a cabecinha da galera com esse novo estilo de questão. Ai, professor, às vezes é gráfico, às vezes é máquina, às vezes é texto, e às vezes é tudo junto, é verdade. E você está, não é, querendo chegar lá no IFAL, querendo chegar no ensino médio. Se prepare, tá certo? Eu estou aqui para lhe ajudar a chegar lá. Então, é interpretação de texto, nem tem tanta conta. E a última questão desse tipo, Raquel é uma motorista dublê e está escapando de um prédio que está prestes a explodir. E aí a galera imagina, a mulher está correndo, porque o prédio já vai... Né? O pessoal que trabalha aí com dublagem, ela é dublê, então ela substitui o ator ou a atriz na hora da ação. Tá certo. A variável D modela
a distância que Raquel está da saída em metros, T segundos após as câmeras começarem a filmá-la. Eita, professor, vamos lá. Vamos destacar algumas ideias para a gente entender essa parada. A variável D, ela modela a distância de Raquel. E Raquel está distante de quê? Da saída. Então, ó, à medida que Raquel vai se distanciando da saída, o D vai aumentando. Tá certo? Agora, à medida que ela está se distanciando, obviamente os segundos estão rolando, né? O tempo está rolando. E aí você tem aqui a sua função, a sua máquina. D é igual a taxa não é decrescente de menos 38T, a taxa constante, e a taxa inicial. Taxa constante e a taxa inicial. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessas ideias aqui. O que é que significa esse menos 38 e o que é que significa esse 220? Veja, quando o relógio estava parado, a Raquel, ela estava a 220 metros da saída. Então tá certo. 220 metros, a Raquel estava da saída. Imaginei uma saída, ela estava a uma certa distância do prédio, né? E aí o pessoal disse, gravando. Aí Raquel começou a correr. Agora, por que o tempo e a taxa associada ao tempo está negativo? Vamos entender isso daqui. A variável D modela a distância que Raquel está da saída em metros, T segundos após as câmeras começarem a filmar. Então, vamos lá. A câmera começa a filmar. Um segundo depois, a distância dela vai ser menos 38 vezes T. O T vale 1, né? 1 segundo. Então, menos 38 mais 220, isso vai dar, é menos que 200 metros. Mas por quê? Deixa eu só parar e entender aqui, pessoal, por que o autor da questão ele colocou a taxa negativa. A taxa negativa, como? Por que negativo se ela está se afastando do prédio? Ela não está se aproximando do prédio, não é assim? Se ela está se distanciando, cara, por que essa taxa vai ser negativa? A variável D modela a distância que Raquel está da saída. Tá, entendi. Perfeito. Agora a ficha caiu. Se caiu aqui, eu vou ajudar a minha galera para que a ficha caia aí também. Pessoal, deixa eu até fazer um desenhozinho, porque às vezes é só uma questão de a gente imaginar, né? Deixa eu desenhar um super prédio aqui, avançado. Uau, que prédio! Que tecnologia, né? Então, você tem aqui, ó, o prédio, a saída, tá certo? A Raquel está em algum lugar aqui dentro do prédio, ó. Tá certo? Raquel, essa é você. Aqui está a Raquelzinha. Muito bem. Quando o pessoal diz assim, gravando, ela vai correr na direção da saída. Então, realmente, a distância entre ela e a saída vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Porque ela vai estar correndo para a saída, porque ela tem que correr até a saída, e da saída ela tem que correr porque o prédio vai explodir. Tá certo? Então, agora eu entendi. Veja como a questão ela exige a imaginação da gente, além da boa interpretação. Embora que boa interpretação e imaginação andam juntas. Se você interpreta direitinho, você vai imaginar direitinho. Se você interpreta errado, você vai imaginar algo errado, equivocado também. Então, tá certo. Deixa eu só colocar aqui a trajetória dela. Ela vai correr, ela está a 220 metros da saída, e depois ela vai saindo disparada antes que o prédio ele desmorone. Muito bem. E aí faz sentido. A cada tempo passado, a cada segundo passado, a Raquel vai
diminuindo essa distância que é de 220 metros. Tá? Aí a pergunta é, qual é a velocidade de Raquel? A velocidade de Raquel vai ser a distância dividido a medida da distância dividida pela medida do tempo. Não é? Então, se a gente quer que a Raquel ela saia do prédio, se a gente quer que a Raquel saia do prédio, o que é que vai acontecer, pessoal? Essa distância, vamos lá, essa distância, 220 é o que ela tem aqui, até a saída, certo? E o tempo que ela vai levar para percorrer, não é, os 220 metros, tá, não. Aqui já está. Não é? Aqui já está. É a taxa constante. Tá. Então, eu estava pensando em fazer a conta, mas, na verdade, a questão, ela já nos deu a conta, ela já nos deu a resposta. Porque, ó, qual que é a taxa constante? Ou seja, a Raquel, a cada segundo, ela vai percorrer uma quantidade de metros. 38 metros por segundo. Essa é a taxa constante. Então, eu vou colocar aqui, ó, 38. Tá certo? Então, vamos lá. Essa questão eu demorei um pouco mais, porque, de fato, ela, com esse menos aqui, me deu uma bugada, porque eu comecei a imaginar mas por quê? Porque eu estava imaginando assim, a Raquel fora do prédio e se distanciando dele. Não. Aí, primeiro, eu tive que entender que ela estava dentro do prédio, se aproximando da saída, para depois sair. Então, realmente, a distância entre Raquel e a saída vai diminuindo. Agora, qual é a velocidade que ela percorre? Até a saída do prédio, depois da saída. É a taxa, que a gente chama de taxa, né, ou coeficiente angular, que é de 38 metros por segundo. Professor, por que ela é negativa? Porque essa taxa, ela representa um gráfico declinado, que significa o seguinte, a pessoa está diminuindo a distância. Que distância? Os 220 metros. Tá certo? De onde Raquel está, enquanto as câmeras estão desligadas até a saída, é 220 metros. Mas quando o pessoal estiver gravando, aí ela vai correr, e os 220 metros vão diminuindo. Por isso que não é a taxa aqui, a velocidade, ela é negativa. Tá certo, pessoal? Então, qual é a velocidade? É o 38 metros por segundo, que é a própria função, a própria máquina, ela já diz para vocês.